Olá amigos, eu sou o Rafael e nesta série de vídeos eu vou mostrar a você como qualquer pessoa, mesmo sem experiência prévia, pode aprender o hebraico e ler as escrituras sagradas em apenas 12 semanas. Neste episódio vou mostrar de forma definitiva por que é possível aprender hebraico em apenas 12 semanas. Mas se você ainda tem dúvidas se é possível aprender hebraico nesse tempo, veja as histórias das pessoas que já se alfabetizaram comigo. Olá, tudo bem? Me chamo João Paulo. Fui aluno da primeira turma de hebraico com o professor Rafael Leleu, onde eu tive a oportunidade de conhecer e entender um pouco melhor sobre a língua hebraica, sobre a cultura hebraica. Durante o período que eu estive presente na aula com o Rafa, eu aprendi todo o Aleph Beit, consegui compreender todas as nuances da linguagem. Hoje eu sou alfabetizado, consigo fazer a leitura, consigo compreender. Então, assim, a aula de Rafael, a ministração da aula de Rafael e também todo o conceito sobre a língua hebraica foi muito produtiva para mim. Além de compreender e entender, a gente também acaba aprendendo muito sobre história. Na verdade, foi isso que me motivou a conhecer a língua. Então eu recomendo, é de muita importância e acho muito válido. Só tenho a agradecer a Rafa por conhecer o alfabeto hebraico, a língua hebraica, a história hebraica. Obrigado. Olá, eu sou o José, sou formado em Ciências Sociais e atuo como sociólogo aqui em Macapá, no Amapá. E é com muita alegria que eu venho compartilhar a minha experiência com todos vocês sobre o aprendizado do hebraico. Eu tive contato com o professor Rafael Leleu e o seu método é surpreendente, porque em poucas semanas eu já comecei de alfabetização, eu comecei a ler a Torá, né, a Bíblia em hebraico, e isso para mim foi fantástico, porque me trouxe muita autonomia, não depender de tradutor e ler sozinho, ter autonomia total na leitura. Então, quem tiver interesse, o curso ele é fantástico, realmente é surpreendente o resultado. Em poucas semanas você vai estar dominando esse idioma milenar e maravilhoso. Muito obrigado. Observe que essas pessoas são de diferentes profissões e idades e todas elas alcançaram a alfabetização em hebraico no curto período de 12 semanas. Antes de avançarmos para o conteúdo desta aula, vamos revisar o que vimos na aula anterior. Mas caso você não tenha assistido, peço que a assista para entender melhor o contexto. Na aula anterior, exploramos como surgiu o método Aprenda Hebraico em 12 semanas, que chamo de hebraico natural, que foi desenvolvido com base em minhas experiências e desafios no aprendizado dessa língua. Vimos também a diferença desse método para os métodos tradicionais, que focam demasiado em gramática e repetição e custam muito caro, e muitas vezes fazem o aluno desistir do seu sonho de aprender hebraico. Agora, vou demonstrar como aprender hebraico em 12 semanas é viável e juntos vamos nos aprofundar na compreensão dos textos sagrados nesta aula. Agora eu vou contar para vocês uma história que todo mundo já conhece, mas com um olhar muito mais aprofundado a partir do texto hebraico original. Ele está lá, e aí você pode abrir a sua Bíblia em casa e acompanhar junto comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, verso 43. Então, livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 41, verso 43. Lá, o contexto da história é o seguinte: José estava no Egito e ele já havia passado por toda aquela confusão de ter sido preso, encarcerado, e já havia sido solto e já havia, naquele momento, sido nomeado um cargo importante no Egito, somente abaixo do faraó. Ou seja, o 02 no Egito, que era o grande império da civilização humana na época. Ele havia salvado o Egito da fome com o seu conselho sábio ao faraó
e havia sido honrado com esse cargo de importante destaque na sociedade egípcia. O mais interessante, antes de analisarmos o verso 43, é que o faraó deu a ele a mão de uma mulher chamada Sanat Paneah. Sanat Paneah é intérprete dos mistérios. Deu a ele a mulher chamada Asnat, filho de Potifera. Asnat é a filha de Potifar, ou seja, ele tomou para si como mulher a filha daquele homem que o mandou para a prisão e da mulher da qual ele correu e também foi penalizado e perseguido por isso. Mas, indo até o texto do verso 43, lá está escrito o seguinte. Vamos lá para o verso 43. E fê-lo montar em um segundo carro que ele tinha, e chamaram-no diante dele, e aí a palavra onde a gente vai ver em hebraico, na sua Bíblia, tenho certeza que lá está escrito, ajoelhai-vos, tá? E nomeou sobre toda a terra do Egito. Foi nesse momento que José foi nomeado sobre toda a terra do Egito. Na sua Bíblia está escrito ajoelhai-vos, ou algum comando em respeito a José. Na realidade, a palavra hebraica aqui quer dizer outra coisa completamente diferente que vai mudar o contexto do entendimento desse verso e dessa passagem. Vamos olhar aqui no original em hebraico. Tá aqui. Aqui é justamente e nomeou, e chamaram-no, olha lá, e chamaram diante dele. Vaikreu lefanav avrer. Vaikreu lefanav avrer. Venaton oto al kol eretz Mitzrayim. Veja que a palavra avrer é justamente traduzida comumente nas Bíblias em português como ajoelhai-vos, na realidade não quer dizer isso. E eu vou escrever aqui avrer no papel para que a gente possa destrinchar. Se você for ao dicionário em hebraico, avrer não está lá. Ele é uma junção de duas palavras hebraicas. São 4 letras. A primeira letra Aleph, a segunda letra Veit, a terceira letra Uresh e a última letra um Rav Sofit. Vamos destrinchar então. A primeira letra é o Aleph. Inclusive, o Aleph também é a primeira letra do alfabeto hebraico, do Aleph Beit. O Aleph, ele vem acompanhado aqui da letra Veit, que é a segunda letra também do alfabeto hebraico. Abaixo do Aleph tem um sinal massorético que chama-se patar, que faz às vezes da vogal A. Então, vamos ensinar aqui você a ler o hebraico a partir da transliteração para o alfabeto português. Toda letra do alfabeto hebraico tem uma correspondente, ou seja, uma letra, uma consoante, ou seja, um acento, né? Alguma outra coisa semelhante num alfabeto diferente. A letra Aleph, ela tem por correspondente no alfabeto latino, não é uma consoante, mas é um sinal. E esse sinal é o apóstrofo. Então o Aleph não é A, é o apóstrofo, ok? Logo após a transliteração da consoante, vamos para a vogal que está abaixo dele, que é o patar. E aí eu já disse a vocês que o patar corresponde à vogal A em português. Terminei a consoante, terminei a vogal que está com o Aleph, posso ir para a próxima consoante, que é a letra Veit. E vocês arriscam qual é a correspondente
para a letra Veit no hebraico? É claro que é a letra V. O próprio nome da consoante já fala Veit, portanto é a letra V. E aqui se lê como? O apóstrofo não tem som, A com V, Av. Av, tradução para o português, e aí você vai ao dicionário hebraico-português. Você já aprendeu a ler como se escreve em hebraico, e agora você vai traduzir através do dicionário que Av quer dizer pai ou conselheiro, e a depender do contexto até mestre. Tá? Então aqui temos Av. Detalhe, aqui na palavra conjunta, na palavra toda, Avrer, ele leva esses dois pontinhos embaixo do Veit. O que significam esses dois pontinhos? Para dizer que a sílaba acabou ali. A sílaba acabou ali e vai começar uma outra sílaba após ela, tá bom? Então não muda nada na pronúncia aqui da palavra Av. E aí temos agora uma outra palavra que é composta da letra Resh com uma vogal chamada Tsere, que é a vogal E, e mais outra consoante, que é o Raf Sofit. Vamos agora transliterar juntos essa palavra, Rech, para o alfabeto latino. Primeira consoante é o Resh. Qual consoante correspondente no alfabeto português para a letra hebraica Resh? Claro que é a letra R. Então, eu translitero a letra Resh como R. Terminei a consoante, posso ir para a vogal que está abaixo dela. Essa vogal se chama Tsere e ela corresponde à vogal E ou E em português. Terminei a consoante e a vogal, posso ir para a próxima consoante. Essa consoante, ela se chama Raf Sofit, ou Kaf Sofit. Ela é transliterada como CH, ou pode ser também K mais H. As duas formas estão corretas e são bastante utilizadas. A forma que eu pronuncio isso aqui é Rech, não é Rek, tá? É Rech, ou seja, o som é gutural, vem do interior da sua garganta e é colocado para fora com bastante intensidade. Rech. Então, Rech, você vai ao dicionário, busca lá essa pequena palavra com o Resh e o Raf Sofit. Você vai encontrar em português a tradução que é rei, que também vem de origem aramaica, tá? O aramaico influenciou bastante a língua hebraica. Então, temos aqui agora duas palavras, dois verbetes que unidos têm um significado. Pai, conselheiro com rei, na realidade, se juntarmos Avrer, a expressão ali é conselheiro do rei. Ou seja, era uma saudação do povo egípcio ao novo administrador geral da terra do Egito, de Mitzrayim, louvando-o pelo seu título de nobreza que havia conquistado naquele momento, devido aos seus esforços na questão de grãos e ter salvado o Egito da fome. Foi uma importante missão que José conseguiu fazer, realizar, e estava naquele momento sendo honrado pelo chefe de Estado maior, que era o faraó. Então, veja que, se você tiver um conhecimento introdutório no hebraico, 4 consoantes apenas, Aleph, Veit, Resh, Raf Sofit. Agora você já sabe
que o Aleph é o apóstrofo em português, que o Veit é o V, que esse sinal embaixo significa a vogal A, então você consegue ler, né, essa palavra hebraica de uma forma muito fácil. Aqui, revisando, temos a consoante Resh, que é o R em português. Embaixo de seria temos um sinal que representa esses dois pontinhos, um ao lado do outro, a vogal E. E temos essa última consoante que tem esse som diferente, esse som gutural que não existe na língua portuguesa e que está presente em outras línguas, como o alemão, por exemplo, e o árabe. E você tem que fazer um esforço para poder soltar esse fonema, que é o R. Então seria RER. E aí você vai achar justamente essa pronúncia RER, que a tradução é rei ou majestade. Finalmente é isso, né? Então José não estava ali não estava ali com o povo egípcio de joelhos na sua frente, até porque José, como judeu, não aceitaria nem acataria que pessoas se ajoelhassem perante ele, porque o povo judeu não vê com bons olhos se ajoelhar perante um ser humano. Isso é inclusive uma proibição judaica de fazer isso. Lembremos diversas outras passagens na própria Bíblia em que judeus se negam a se ajoelhar, né? Como Mordecai, lá no livro de Esther, que se nega a se ajoelhar, Mordecai, perante Haman, e por isso ele é perseguido e todo o seu povo é perseguido. Também lembremos que José, quando estava como governador no Egito, recebeu a visita do seu pai, Jacó, e seus irmãos ainda não sabiam da identidade dele, ainda não havia se revelado como José, né? Ele era apenas um governador no Egito, uma pessoa poderosa, e seu pai se ajoelhou para implorar que ele vendesse grãos à sua família. E pelo fato de José ter permitido que Jacó, seu pai, se ajoelhasse perante ele, a tradição judaica diz que Hashem, Deus, diminuiu da sobrevida de José 10 anos, pelo fato dele ter permitido com que seu pai se ajoelhasse perante o filho. Isso é inadmissível, uma falta de respeito. Então veja que para uma pessoa da estatura de José, isso seria considerado algo grave, justamente porque dele se espera um exemplo, uma forma de honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, de uma forma muito mais criteriosa e altiva do que é cobrado de nós, que não somos da estatura espiritual de José, né? Então, claro que ajoelhai-vos aqui no texto de Gênesis 41. 43 é completamente incabível e modifica o texto, está em desacordo com o texto original. Mas correto é mestre ou conselheiro do rei, porque o povo do Egito estava feliz com aquela nomeação real que havia acontecido ali perante o faraó, o rei do Egito. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Acabamos de ver como o método hebraico natural funciona e aprendemos algumas palavras em hebraico, entendendo sua profundidade nos textos bíblicos. No contexto desta jornada, temos um tempo limitado para explicar tudo. E sei que há pessoas interessadas em se aprofundar neste método. Se esse é seu caso, quero apresentar a solução que desenvolvi. Aprenda hebraico com judeu. E sim, logo abrirei inscrições do curso Aprenda Hebraico com Judeu. Mas falaremos disso em outra oportunidade. Agora, vamos relembrar o conteúdo que vimos até aqui. Na aula de hoje, vimos 1. A diferença entre os métodos tradicionais e o método natural para aprender hebraico. 2. Exploramos uma passagem bíblica e aprendemos o significado profundo de algumas palavras em hebraico. E 3. Como transliterar e entender palavras em hebraico de maneira simples e dinâmica. Já na aula passada vimos 1.
Como é possível se alfabetizar em hebraico em 12 semanas e ler a Bíblia em seu idioma original? 2. A história do aprende hebraico com judeu e como ele foi desenvolvido. 3. Diferenças importantes entre textos traduzidos e os seus originais. E 4. Algumas palavras em hebraico explicadas de forma prática e fácil. Caso ainda não tenha assistido à aula anterior, não perca. Revise também esta aula para captar detalhes valiosos e avançar ainda mais em seu aprendizado. Na próxima aula, você verá como tudo que aprendeu até agora está te preparando para começar a ler o hebraico com confiança. Vamos explorar ainda mais os segredos do texto sagrado em seu original. Pois, veremos de maneira aprofundada alguns versículos da Bíblia, onde a tradução sem contexto só pode gerar equívocos no entendimento das passagens do texto sagrado. Por isso, não perca! Enquanto aguardamos a próxima aula, marcada para 15 de dezembro, revise os conteúdos anteriores e participe ativamente da comunidade. Compartilhe suas dúvidas e percepções nos comentários. Será um prazer respondê-las. Uma aula onde continuaremos juntos para desvendar o hebraico bíblico. Até lá!